Oi, sexto ano! Bom, na aula passada nós abordamos a arte grega e na retrasada a arte egípcia. E hoje nós vamos abordar a arte romana. A arte romana ela foi idealizada e realizada pelos povos ali daquele período da Roma Antiga, nos séculos 8 a.C. e 4 depois de Cristo. E ela foi fortemente influenciada pelos gregos e etruscos, que são povos antigos. Conhecemos poucos nomes de artistas e arquitetos desse período, porque eles faziam muitos trabalhos coletivos, principalmente as obras de arte. Então tudo que eles faziam muito coletivamente. A arte desse período era dividida em duas fases. A primeira delas era a Roma republicana, que era 27 anos antes de Cristo. Já a segunda era a Roma imperial, que era 27 anos antes de Cristo adiante. Vamos observar agora as principais características da arte romana no seu todo. Características gerais da arte romana. Influência da arte etrusca, expressão realista. Influência da arte grega, o ideal de beleza. Uso de arcos e abóbadas na arquitetura, representação realista na escultura. Colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Os gregos, eles usavam muito a bagagem cultural dos etruscos e aproveitavam também e até de certa forma contemplavam a arte grega. Então eles achavam bela, muito bonita a arte grega, então eles se influenciavam dessas duas vertentes. A parte mais funcional dos etruscos e a parte mais estética e bela da arte grega. Quando os romanos eles tomam a Grécia e começam a observar a riqueza das obras de arte que tem ali, eles ficam maravilhados, tanto que eles até copiam de certa forma os mitos e se apropriam dessas histórias e criam seus próprios mitos. Eu vou mostrar para vocês agora. Zeus, o pai dos deuses, virou Júpiter. Hera, esposa de Zeus e deusa do casamento, virou Juno. Afrodite, deusa da beleza e do amor, virou Vênus. Apolo, deus do amor, continuou como Apolo. Artemis, deusa da caça, virou a Diana. Poseidon, deus do mar, Neptuno. Hades, deus dos mortos, virou Plutão. Ares, deus da guerra, virou Marte. Atena, deusa da sabedoria, transformou-se em Minerva. Deméter, deusa das colheitas, virou Ceres. Dionísio, deus da alegria e do vinho, transformou-se em Baco. Hermes, deus do comércio e mensageiro, virou Mercúrio. E Hefestos, deus do fogo e dos artesãos, virou Vulcano. Na arquitetura, é uma das maiores linguagens e expressões romanas que existe, que eles conseguiram atingir. E uma coisa que caracteriza muito a arquitetura romana são aqueles grandes arcos que a gente consegue enxergar em qualquer arquitetura romana. Principais características da arquitetura romana: projetos sólidos e resistentes, capazes de sobreviver ao tempo. Construções funcionais e luxuosas. Uso inovador do concreto nas construções. Retorno do mármore nas construções. Arcos e abóbadas em novos formatos, como berço e aresta. Os arcos eram grandes responsáveis pela forma artística das obras romanas.
paredes largas com aberturas estreitas que se assemelhavam a janelas, simetria e proporções matemáticas, espaços com grandes aberturas e obras inspiradas no espírito prático e guerreiro dos romanos. As casas romanas eram conhecidas como domos e encantavam pela sua simetria, jardins, fontes e paredes ricamente decoradas com afrescos. As casas romanas não eram tão luxuosas quanto os templos, mesmo assim eram espaçosas, amplas e com espaços bem divididos. O maior exemplo sobrevivente é a Casa dos Veti, localizada na cidade de Pompeia, no sul da Itália. Os templos também são um marco na arquitetura romana. Os romanos geralmente construíam templos retangulares, mas foram encontrados outros formatos singular e poligonal, como o Templo de Vênus em Baalbek, construído entre os séculos 2 e 3 a.C., mas foi o Panteão, construído em 27 anos a.C., que ganhou maior destaque. Durante a Idade Média, no entanto, o prédio foi tomado pela Igreja Católica, que o transformou em uma igreja. A construção sobreviveu praticamente intocada ao longo dos séculos, demonstrando a durabilidade e a qualidade da arquitetura romana. Uma curiosidade sobre essa obra: até hoje, a cúpula de Panteão é a maior cúpula de concreto sem suporte do mundo. Nessa imagem, vemos o Panteão do lado interno da igreja. Olha que linda e que obra magnífica! Os arcos triunfais eram construídos como um modo de homenagear os soldados e exaltar as vitórias militares do Império Romano. Atualmente, é possível visitar 5 arcos em Roma, sobreviventes ao tempo: o Triunfo de Druso, o Triunfo de Tito, Triunfo de Séptimo, Triunfo de Galiano e o Triunfo de Constantino, esse último construído em 315 d.C. É um dos maiores exemplos da arquitetura da Roma Imperial. Os romanos eram ótimos em construir estradas, tanto que elas sobrevivem até os dias de hoje. A principal e primeira estrada construída por eles foi a Via Ápia, em 312 a.C., ligando as cidades de Roma e Capua. As estradas eram uma necessidade do Império Romano, utilizadas para o transporte de bens, pessoas e soldados. Os aquedutos são estruturas construídas para o abastecimento de água nas cidades. Roma contava com 11 aquedutos no final do século III e quase 800 metros de curso de águas artificiais. Essas obras deram condições para que a população saísse da agricultura da subsistência para atividades mais elaboradas como arte, política, engenharia, artesanato. O sistema foi abandonado 500 anos depois, com a chegada do encanamento. Termas romanas. As termas eram construções destinadas aos banhos públicos, algo muito comum no Império Romano. No local eram construídos piscinas de água quente e fria, vestiários e bibliotecas. O exterior dos banhos era geralmente simples. O destaque ficava na parte interna dessas construções. Ricamente decorada, a parte interna dos banhos contava com colunas, mármore, estátuas e mosaicos. Os anfiteatros e teatros romanos eram nitidamente inspirados nas versões gregas, contudo, a principal diferença entre os dois estilos é a fórmula semicircular. Entre os espaços eram construídos sobre uma estrutura de sustentação com abóbadas e pilares.
O mais famoso deles é o Coliseu de Roma, erguido entre os anos 70 e 80 d.C. Com capacidade para até 80 mil pessoas, o Coliseu era o grande palco de jogos e gladiadores do Império Romano. Já nas esculturas, eles praticamente fazem réplicas das esculturas gregas, eles não mudam muita coisa. A única coisa que fica evidente, uma característica, é o realismo. Então eles vão trazer bastante essa questão do realismo, do real, do verdadeiro. A escultura romana era de caráter realista, posto que eles não representavam um belo, como na arte grega, mas as pessoas retratadas fielmente ao original. Entretanto, os artistas romanos, por terem um intenso contato com a arte grega, acabaram sendo influenciados por ela também na escultura. Ocorreu então uma junção entre o estilo grego com novas concepções romanas. As esculturas e relevos escultóricos costumavam adornar os prédios públicos e privados. Eles primavam pelo realismo e ocupavam espaços especiais em obras arquitetônicas, enriquecendo-as e contemplando-as. A pintura romana ela é já classificada em 4 fases que eu já vou mostrar para vocês. Mas as características principais, o uso do colorido, o próprio iluminismo, a riqueza de detalhes, então esses são fatores marcantes, mas cada fase tem uma coisa distinta da outra. Estilo incrustação, o primeiro estilo, 2 séculos antes de Cristo. Esse estilo ele foi praticamente importado da Grécia. Ele remete ao mármore e à madeira. Então os artistas vão pintar as pedras fingindo ser essas 2 bases que são a madeira e o mármore. Estilo arquitetônico, ou segundo estilo. Ele nasce por volta de 80 anos antes de Cristo até o início da era cristã e possui super influência do período helenístico. Lembrando, o período helenístico da arte grega, o último período. Ele vai fazer alusão sempre a realmente a arquitetura, então janelas, portas, e sempre vai aparecer conforme a tridimensionalidade. Então ele vai trazer aí o ponto de fuga para a gente imaginar que essas portas e janelas têm vida. Terceiro estilo, ornamental ou enfeitado. Esse estilo ele nasceu por volta do início da era cristã e foi uma grande evolução do estilo anterior. Além de representar os estilos arquitetônicos, eles decoravam com guirnaldas, com vegetação, pintavam os fundos com monocromáticos, deixavam bem destacados os detalhes das obras. Outro fator interessante é que eles projetavam em quadrados e retângulos muitos detalhes, remetendo a um quadro. Estilo cenográfico. Ele nasce por volta de 60 anos antes de Cristo. Ele combina os 2 elementos anteriores e reforça o aspecto teatral da decoração. Ele enquadra cenas figurativas e descritivas de temática mitológica e real em estruturas arquitetônicas complexas e fantasistas, organizadas em perspectiva. A decoração quase luxuriante envolve espirais, rosáceas e ornamentos metálicos e também cores vivas e contrastantes. Bom, sexto ano, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar algumas atividades no plural, respondam com bastante calma. Se tiverem dúvidas, mandem no e-mail. E é isso. Beijos e até a próxima aula.